Seja muito bem-vindo à nossa segunda parte, o segundo episódio da nossa série chamada Decifrando o Mecanismo. Hoje o assunto é sistema em colapso. Vou mostrar para você diversas situações clínicas, situações práticas, do contexto bastante atual do que é o desconhecimento da farmacologia e as pessoas se arriscando em várias esferas da sociedade, seja numa academia, seja por desafios da internet, sejam por prescritores, sejam também por aqueles que dispensam medicamentos nas farmácias. Muito caso clínico. Eu espero que você aqui tenha uma noite muito promissora de transformação, como a gente já teve, inclusive, na nossa primeira parte, que foi na segunda-feira. Já batemos todos os recordes de audiência. Ontem tivemos 3.500 pessoas ao vivo conosco, já passamos de 15 mil visualizações, então a primeira parte aqui, uma salva de palmas para você que tem sede pelo conhecimento, aliás, de uma farmacologia que precisa de fato ser prática. Entender. Opa, deu uma falhadinha aqui. Voltou? Entender ao máximo aqui a nossa ferramenta para a gente poder render mais e, inclusive, tratar melhor os nossos queridos pacientes. Tudo certo aí? Tivemos aqui uma pequena interrupção, tudo bem, tudo bem. Sucesso, me ouvindo direitinho, certinho. Então, o que eu prometo para vocês aqui é transformação. Estava aqui com a minha equipe nos minutos e foi lembrado aqui uma história de um vizinho que me via do outro prédio em meados de 2004, 2005, 2006. Ele falava, como é que pode? Eu estou vendo aqui o Thiago estudando mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Era o momento que eu tinha para preparar minha aula que eu fazia na minha varanda. Eu fazia o meu escritório, um apartamento pequeno que eu morava, e ali que eu estava ali ralando. Quer dizer, toda essa construção, né, durante toda a minha pós-graduação, como professor há tanto tempo, isso agora vem num pacote para você aqui de forma gratuita, onde você pode aqui assistir comigo até na quinta-feira. Aliás, nós temos aqui um grande evento de 4 dias, que é o nosso Farmacoflix. Já estamos na nossa 7ª edição. Tivemos 6 anteriores também que foram muito boas, e todas essas séries se encontram dentro da nossa comunidade Farmaco na Prática, que, aliás, na próxima quinta-feira a gente abre as inscrições e você não pode ficar de fora, tá? Todo mundo aqui gostando? Me ouvindo direitinho? Beleza, tô vendo aqui o comentário de vocês, muito bom. Então, olha só, eu preciso frisar que aqui nós temos 2 objetivos. O primeiro, se você não esteve comigo ontem, preciso alinhar isso aqui com você, é te tirar do ponto A para um ponto B. Para cada um aqui, quem é esse ponto B? Não sei se você é graduando, se você já se formou, se você já está na lida há muito tempo, mas nunca teve oportunidade de perceber essas minúcias da farmacologia. Passou batido. Ontem eu falei do sistema frágil, né? O sistema, parceiro, é extremamente frágil. Então, o que eu quero te convidar hoje é para muito aprendizado, sair do ponto A para o B, para uma evolução já dentro dessa série. Não tem enrolação aqui, assim como nós fizemos nas últimas 6 edições. Até porque esse acervo vai ficar dentro da nossa querida comunidade farmaconotática, que é um ecossistema de um aprendizado contínuo. Toda semana tem mais conteúdo novo. E atendendo às necessidades de vocês, que me pedem para falar sobre diversos temas. Professor, fala, por exemplo, sobre anabolizantes. Eu vou lá e preparo para vocês um bloco inteiro de fisiologia endócrina, para você compreender primeiro os hormônios, para depois a gente falar sobre os anabolizantes, cálculo de medicamentos, drogas vasoativas, equilíbrio ácido básico, bioquímica, a parte da fisiologia. Agora mesmo, faltando 1 hora antes de eu entrar aqui, abro o quarto da minha filha e ela estava lá estudando fisiologia cardiovascular. Ela fazendo medicina e fazendo uma revisão da parte da fisiologia, né, estudando as aulas aqui do papai. Eu fico muito feliz com tudo isso. Já somos mais de 5 mil membros, mais de 14 países de pessoas, então, que representam, né, os seus países como Portugal, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, estão conosco, além também do Brasil. Então, se você chegou do paraquedas, veja, nós temos aqui uma linha. Todo dia conteúdo, segunda, terça, quarta e quinta, nessa série. Na quinta-feira, a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática. E se você ainda não está inscrito no grupo do WhatsApp, eu preciso te lembrar que o link vai ser liberado primeiro para esse grupo, priorizando aqueles que já estão esperando há muito tempo, porque é a primeira vez desse ano que a gente abre as inscrições para a comunidade. É agora no mês de março, numa condição muito incrível, e o detalhe é que nós temos alguns bônus para os primeiros inscritos. Então, para você não ficar de fora, entra no grupo do WhatsApp, tem aqui abaixo a descrição desse vídeo, e eu vou estar te aguardando já na quinta-feira para você também ser membro da comunidade. Beleza?
Então, mostrando aqui o que é o nosso movimento hoje do Farmacoflix, o nosso segundo episódio. Presta atenção. Nós temos aqui no Farmacoflix diversas edições, estas que estão dentro da comunidade, como eu falei, e nós estreamos ontem o Decifrando o Mecanismo, que é a nossa 7ª série. Temas completamente diferentes, mas atendendo os pedidos dos nossos queridos membros. Então você que está aqui de fora ainda da comunidade tem chance de assistir esse pedacinho do que é esse grande oceano da nossa comunidade Farmaco na Prática. O nosso assunto, então, de hoje, está aqui, ó. Decifrando o mecanismo, a gente vai falar do sistema em colapso. Sistema em colapso. Onde aqui a nossa abordagem principal envolve casos clínicos reais que mostram como decisões erradas sobre medicamentos podem ser fatais. Fica já o meu pedido aqui, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, ativa o sininho e também deixa já o seu like e prepara agora caderno e caneta, porque a gente vai começar o nosso assunto da parte 2. Não se esqueçam, hein? Então, posso dizer assim com toda alegria que nós não estamos aqui diante de uma série propriamente dita, como se fosse do Netflix, mas sim um treinamento. Um treinamento para você ficar mais atento às nuances da farmacologia prática, às estratégias da farmacoterapia que são erradas, que pacientes correm risco, que envolvem internações desnecessárias, exames também que nem deveriam ser pedidos, ou, infelizmente, casos fatais que também poderiam ser evitados. Então, hoje, eu preciso já dar muitos recados, não vai sobrar para ninguém aqui uma abordagem para falar. Presta atenção, sociedade, porque o uso indiscriminado de medicamentos é enorme. Uma aula realmente inédita, tá? Aliás, mais uma lembrança aqui rápido, nos grupos de WhatsApp que vocês entrarem, minha equipe vai deixar para você uma lista de números pelos quais são aqueles que nós vamos comunicar com vocês. Infelizmente, podem aparecer aqui alguns oportunistas, golpistas, que querem invadir o nosso sistema para poder ficar chamando a atenção de vocês por outro número. Então, você, quando entrar no grupo do WhatsApp, por favor, fique ali atento aos mesmos números que nós divulgarmos para vocês. Tá bom? Muito bem. Então, já são aqui mais de 15 mil profissionais inscritos dentro do grupo do WhatsApp e agora, então, a gente inaugura com muita alegria o nosso assunto do sistema em colapso, nosso episódio 2. O meu pedido é para você estar comigo durante toda a série. Se você ainda não assistiu a primeira aula, primeiro episódio, fique tranquilo. Ela está disponível no YouTube. Você vai conseguir entender esse aqui e aí, quando a gente terminar, você vai lá e dá aquela espiadinha no episódio de número 1, tá? Tô vendo aqui, ó, Rosilane, o meu filho que tá ligadinho na aula. Que legal. Fala para mim de onde você está assistindo essa aula agora. Qual é a sua cidade e qual é a sua profissão? Bom, se você for graduando também, por favor, fale aqui agora para mim qual é a sua realidade aí para estar hoje aqui comigo interessado nesse assunto tão interessante da farmacologia. Conta aí para mim. Bora lá, galera. Boa noite. E convidem amigos. Pega o link agora aí, ó. E vamos chegar hoje também explodindo aqui a audiência para a gente poder cuidar melhor ainda dos nossos pacientes, entendendo cada ferramenta. Aí, ó, Aracaju, Belém do Pará, Mangue Seco, já fui lá, Praia Grande, Caucaia, Ceará, Juazeiro do Norte, Maranhão, Jacobina, Bahia. Que legal, gente. Ó, Arara, São Paulo, Torres, Rio Grande do Sul, Goiás. Estamos em todas as regiões do país. E vamos ver se tem alguém de fora também, fora do Brasil, também assistindo aulas conosco aqui. Será que tem? Aí, ó, graduanda, futura professora de farmacologia, que alegria, né? E que seja uma professora sempre inteirada das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Hoje eu vou contar uma série de casos inéditos que às vezes passa despercebido numa notícia qualquer, mas ali tem mecanismo de ação envolvido. Tá bom? Vamos lá então? Se você conhece, por favor, aí algum profissional de saúde, você encaminha agora essa aula para ele e chama, como diz o nosso saudoso Silvio Santos, fala, vem para cá, vem para cá. Que hoje aqui, não vou falar que é ritmo de festa, porque é sistema em colapso. A gente vai ter muitos casos aqui que são lamentáveis, poderiam ser evitados. Mas eu digo que é uma festa pelo nosso encontro, pela chance de termos aqui uma forma tão gostosa de falar de farmacologia. Imagina, numa segunda-feira, 8 da noite, a gente chegar com mais de 3.500 pessoas aqui ao vivo. E numa nova terça-feira, de novo, já chegando quase a 1.500 pessoas. Isso aqui é muito bom, vendo a sede de vocês pela farmacologia. Vambora? Gostaram de ontem? Então prepara aí, aperte os cintos, que o nosso assunto, sistema em colapso,
vai começar agora. O que a gente deseja é trabalhar sobre baixo risco, mas às vezes, na área da farmacoterapia, a galera está trabalhando lá, ó, no top do risco. E aí me lembrou uma frase de um autor que é desconhecido, diz assim, ó, desconhecer os riscos é abrir a porta para o desastre. Você concorda com essa frase? Na farmacologia, então, nem se fala. Eu já tive alunos que falam assim, professor, eu prefiro nem saber sobre os medicamentos, porque senão eu fico apavorado, eu praticamente nem trabalho. Eu nem usaria qualquer um deles. Não. Na verdade, sempre a gente vai colocar numa balança, pesando os riscos e os benefícios. Mas quando não se conhece, nós temos um grande problema. O sistema está em colapso. Vamos juntos nessa? Pode convidar mais colegas. Eu espero que tenhamos uma noite maravilhosa, proveitosa. Me apresentando aqui para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Tiago, pós-doutor em farmacologia pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com mestrado e doutorado em fisiologia na UFES e graduado em farmácia na Federal de Ouro Preto. Nosso objetivo sempre aqui é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Sou professor de medicina da Universidade de Vila Velha e também da pós-graduação em ciências farmacêuticas e bolsista em produtividade pelo CNPq na área de farmácia. É um prazer aqui poder compartilhar conhecimento com vocês. Como é que você se define aí em relação ao nosso Farmacoflix? Falou, Tiago, eu estou aqui aprendendo tudo. Não sei nada, me ajuda. Tudo bem? Estou aprendendo, estou animado, já sei alguma coisa e quero ir além. Que eu estou pronto para dominar a farmácia. Ou alguns que podem dizer, professor, eu sou da comunidade, estou aqui assistindo ao vivo e estou louco já para rever muitas aulas que estão dentro da comunidade, inclusive do próprio acervo do Farmacoflix. Então, o meu desejo é que no futuro, aqui na quinta-feira, muitos estejam nessa parte final. Já sou da comunidade e eu exijo para mim mesmo um entendimento contínuo da farmacologia. Bom, sistema em colapso, fazendo aqui a sinopse do nosso assunto de hoje, envolve seguir um protocolo sem entender a lógica por trás dele. Pode transformar uma simples decisão em um erro grave. Neste episódio, vamos analisar casos clínicos onde a falta de conhecimento sobre mecanismos de ação levou a falhas terapêuticas e efeitos adversos inesperados. O sistema começa a sobreaquecer e os erros se acumulam. Ainda há tempo para evitar o colapso, mas a única saída é enxergar o que está acontecendo nos bastidores dos medicamentos, ou seja, enxergar o que muitos não veem. É possível, entendendo mais sobre os mecanismos de ação. No episódio anterior, só para fazer um link com vocês, eu comentei que nós vivemos no mundo uma certa tríade do desespero. A primeira parte baseada em alta carga de trabalho dos profissionais de saúde. Estou errado? Ou muitos falam assim, não, Tiago, para mim é bem tranquilo, trabalho pouco. É bem assim. Um desincentivo enorme ao estudo contínuo. Alguns acham que só porque pegou o diploma é o suficiente para poder desenvolver bem a carreira. É um grande engano. E uma aparente complexidade da farmacologia. E coloco aqui em azul de propósito porque é aparente. Tem como a gente tornar as coisas muito mais simples e aplicáveis para o nosso dia a dia. Então, o meu objetivo aqui hoje é fazer você, entre aspas, explodir a mente. Falar, nossa, eu não tinha feito essas conexões. Aliás, quando a gente conta isso através de um treinamento, de uma série, eu estou aqui estimulando de vocês alguns genes, um gene chamado gene CRAB. E esse CRAB, ele tem uma ideia de vincular muito mais a nossa memória a partir do momento em que a gente estimula as emoções. Eu espero que eu consiga cumprir aqui o meu propósito. Algumas palavras que a gente falou ontem, na nossa episódio 1. Vitamina C, vai lembrando aí, ó. Qual fator, qual enzima, colágeno, a história da farmacologia, a indução de diabetes tipo 1 em ratos, aloxano, streptozotocina, penicilina e sulfas, intoxicação por metanol. Falei do experimento de Otto Levi, receptores beta, inibição competitiva, nervo vago, sinapse, acetilcolina, sistema frágil de ensino da farmacologia, prática, estimulantes, psicoestimulantes, né? Propranolol como ansiolítico, abuso de Ozempic, tadalafila e anfetaminas. Tudo isso foi assunto de ontem. Eu espero que você esteja agora com o seu caderno e caneta preparadinho aí para a nossa viagem de hoje. Vamos lá?
Todos juntos? Maravilha. Então, o mistério e a descoberta. Deixa o like aí, hein? Há um código oculto dentro dos medicamentos que precisa realmente ser desvendado. Eu vou provocar vocês já fazendo uma pergunta aqui. Quando você bate em algum lugar, dá uma topada, tem uma torção de tornozelo, ou então o dente dói, existe ali a produção de um tipo de lipídio que a gente fala assim com tanta frequência hoje. A gente fala, na resposta inflamatória, existem as prostaglandinas. As prostaglandinas te lembra esse nome, uma glândula, próstata. Mas pareceria natural termos essa substância nos homens, mas como justificar a produção de prostaglandinas em mulheres? E essa aparente incoerência você vai entender agora. É verdade que as prostaglandinas inicialmente foram identificadas na vesícula seminal dos homens, sim, e também tinha um pouquinho na próstata. Os primeiros estudos aconteceram, sabe aonde? Na década de 30, nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. E se estudava nessa região, sabe o quê? Colômbia, e se estudava no College of Physicians and Surgeons. Na escola aqui, de médicos e cirurgiões de Colômbia, se estudava o sêmen. Tentava-se entender melhor sobre fertilidade, por que algumas mulheres não tinham filhos com tanta facilidade, e eles trabalhavam já com inseminação artificial, e ao aplicar o sêmen no ambiente uterino, né, fazendo uma fertilização ali por algum método, disponibilizando cerca de meio ml no ambiente intrauterino, algumas mulheres tinham contração uterina, outras tinham relaxamento. Viram, inclusive, em experimentos com tiras de músculo liso de útero isolado, que ao aplicar o sêmen, havia uma resposta contrátil do músculo liso. Falou, Tiago, acho que você está indo longe demais, porque entender mecanismo por colapso aqui eu estou achando muito difícil. Prepare-se agora. Quem desprezaria os pequenos começos? Veja que em 1930 se identificou então a produção desse tipo de lipídio que exercia uma função contrátil sobre musculatura lisa. Ponto. Passados mais 40 anos, próximo da década de 70, se percebeu que essas prostaglandinas também têm um papel importante no estômago, inibindo a secreção ácida, aumentando a oferta de muco. E por isso, uma indústria farmacêutica, Shirley, na época, esse era o nome dela, está aqui inclusive os comprimidos, veja que o comprimido tinha um formato inclusive de estômago aqui, olha que bonitinho. Porque a ideia era, que tal nós produzirmos uma substância que se parece com a prostaglandina? E ao se parecer com ela poderia então estimular mais muco e também aumentar a produção, produzir mais muco e inibir a secreção ácida. Puxa! Então, este misoprostol poderia ter um excelente efeito anti-ulcerogênico. E, de fato, durante anos, o misoprostol passou a ser usado para o tratamento de úlcera péptica, ainda mais numa época em que não tínhamos disponível os inibidores da bomba protônica. Os homens usavam misoprostol. As mulheres também em idade fértil usavam misoprostol. Idosos. Até que algumas mulheres com azia começaram também a usar, com problemas gástricos. Mulheres gestantes. E aí a coisa preocupou. Por que a gente agora vê um sistema em colapso, nesse primeiro exemplo que eu vou te dar? Porque o misoprostol, apesar de ser visto ali no estômago como um grande protetor, a gente não poderia desprezar a história como ele foi descoberto. Por ser um fármaco parecido com a prostaglandina, ele também poderia estimular a contração uterina. E sabe o que deu? O que deu foi um comportamento aberrante, inclusive no Brasil, de um consumo, às escondidas, indiscriminado, de um produto chamado Citotec, que é o misoprostol, que não foi inventado como abortivo, mas sim como anti-ulcerogênico. É mesmo? É. E que publicações, inclusive recentes no Brasil, mostram que o uso do misoprostol ainda acontece, apesar de ser restrita a sua disponibilidade em farmácias desde 1998. Mas ainda no meio da ilegalidade,
Este produto ainda continua sendo consumido, inclusive por fornecedores onde você consegue pela via do WhatsApp em comprimidos que custam em torno aí de R$ 140 cada um, inclusive com o frete. É um mercado ilegal e que tem trazido preocupações também para a sociedade, porque envolve aqui mulheres que estão vulneráveis, né? O misoprostol às vezes precisa de procedimentos cirúrgicos, onde essas pessoas não têm acesso, podem ter relação direta com má formação congênita, e o Brasil ainda é um dos países com maior índice de consumo indiscriminado deste análogo, olha só, deste análogo de prostaglandina. Então é bom lembrar que o misoprostol tem o seu papel nos hospitais, a ser utilizado no último trimestre, principalmente na indução do parto, aí faz todo sentido. Agora, a exposição nas primeiras semanas tem um caráter de fato abortivo que a gente não deseja. E veja então que se fosse construída essa história de entendimento como foi conhecida a prostaglandina lá no início, jamais ela seria indicada para mulheres que estão gestando e que têm quadros de azia, né? Olha só. Então aqui a colega falando de Portugal. Em Portugal não temos relatos do mercado negro e não se vende sem receita. Pois é, infelizmente aqui nós temos essa vulnerabilidade, viu, Marisa? Então é parte do sistema aqui em colapso. Aqui só foi o nosso início. Eu quero que você entenda comigo a importância de dominar os mecanismos de ação e que o desconhecimento desses mecanismos podem gerar falhas terapêuticas, complicações evitáveis, interações medicamentosas, exames desnecessários, risco de vida. Eu quero saber se você está pronto para vir aqui comigo nessa viagem. Me fala, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos agora nessa viagem. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês, então, separando aqui em fatias, que o sistema está, sim, em colapso, e você mesmo corre risco de ser punido por não conhecer, ou também de não avançar na carreira, por achar que todo fármaco a gente tem que pensar no seu efeito final. Ah, fulano tem glaucoma? Usa lá um colírio, que aí cura o glaucoma. Não. O colírio vai diminuir a pressão intraocular. Por quais mecanismos? Olha, isso é interessante. Eu posso bloquear receptores beta, eu posso inibir a anidrase carbônica, eu posso me comportar como um análogo de prostaglandina. Aí sim, para cada foco, a gente define a melhor estratégia. Então, ao longo dessa aula, você vai se embeber de colapsos. E que no final eu vou te mostrar algumas soluções. Vamos para cima? Vamos lá. Então, alguns problemas de colapso começam com desafios de internet. É mesmo? Roleta russa de medicamentos. Perigoso jogo de automedicação entre jovens viraliza em rede social. Não sei se vocês têm visto aí alguns absurdos de jovens, crianças, 11, 12 anos, obedecendo desafios de internet, TikTok e companhia, e fazendo extrato de borboleta e aplicando por via intravenosa. Isso foi um dos absurdos recentemente na Bahia. Mas também tem acontecido com fármacos. Alguns que compram, inclusive, em supermercados, também nos Estados Unidos. Ainda bem que no Brasil isso se encontra proibido. Não devemos estimular o consumo desses produtos através de supermercados. Mas foi o desafio chamado do Benadryl. O adolescente morre de overdose com um antialérgico pós-desafio do TikTok. Vamos entender aqui o mecanismo envolvido? Estão aí juntos? Pessoal, like, 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 bora todo mundo junto! Vamos entender agora cada mecanismo envolvido, beleza? Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Benadryl. Alguns podem falar, mas que bom. Benadryl, a gente não tem assim no Brasil essa marca, a gente está livre dele. Observa quem é a estrutura química do Benadryl, que é a difenidramina. Você precisa perguntar sempre: quem é você, molécula? Como é que você atua? Ah, ela é um sedativo. Ah, ela é um antialérgico. Não, não, não. Ela bloqueia receptores de histamina. E como eu sei que receptores de histamina não estão apenas na periferia, mas também no sistema nervoso central, podem haver aqui algumas respostas que a gente não deseja. Infelizmente, levou esse garoto ao óbito. A difenidramina está disponível em várias marcas do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção agora para essa molécula do lado e já como um teste com você, te perguntar:
Você conhece quem é este vizinho aqui? Desafio. Desafio. Aliás, nesse caso, eu daria uma inscrição gratuita para a comunidade Farmaco na Prática se agora você escrever que molécula é essa que está aqui do lado. Eu já vou falar com a minha equipe. Eu daria de graça. Falou assim, você vai entrar na comunidade porque você merece. Vamos lá. Eu dou 30 segundos. Que molécula é essa aqui do lado? Vamos ver quem vai acertar. Quem é que eu vou chamar? Vamos ver, vamos ver. Alguns falaram é COID-D, não é, é clofeniramina, não é, é adenosina, não é, e vocês vão ficar surpresos aqui, quem é que sabe, quem é que eu vou chamar? Clofeniramina não é, pessoal escrevendo, ai meu Deus, o que é? Deixa agora eu chamar sua atenção. É uma coisa que você conhece bastante. É o chamado dimene-drinato. Dimene-drinato é, na verdade, o famoso Dramin, ele é a difenidramina associada com 8-cloro-teofilina. Aliás, esse batismo de que o dimenidrinato causa menos sono do que os outros não é por causa do bloqueio H1, mas é uma associação numa proporção estequiométrica 1 para 1, que eu tenho uma molécula aqui parecida com quem? Com a cafeína. Cafeína. Interessante demais isso. Puxa vida, mas o dimenidrinato, se ele ligar no receptor H1, bloqueando, vai também causar efeitos sedativos. No caso aqui, não é a fexofenadina, porque ela não atravessa a barreira hematoencefálica com facilidade. Então, a gente vai se preocupar com aqueles que conseguem alcançar facilmente o sistema nervoso central. Lembra que a nossa última aula de segunda-feira, que está na comunidade, é sobre a prometazina. E eu mostrei essa figura aqui para vocês, dizendo que a histamina aqui funciona como uma grande praça, estimulando a liberação de neurotransmissores neuroexcitatórios. Inclusive, ela conversa com a região do tronco cerebral, dizendo: bora, vamos respirar. Atividade glutamatérgica estimulada pela histamina, mas se a histamina for bloqueada, os efeitos neuroinibitórios também podem ocorrer. A minha vigília cai. E a chance de depressão respiratória, principalmente em crianças, é alta. Então, por favor, com todo carinho aqui, cuidado, papai e mamãe, com esses desafios de internet. O acesso aos antialérgicos, qualquer um deles, a gente pode botar no pacote quem? Se eu aprendi aqui agora o mecanismo de ação da difenidramina, eu vou ficar preocupado com uma série de substâncias que também bloqueiam o receptor H1. Dimenidrinato, vários antitussígenos, dropropizina, ciproheptadina, olha, hidroxizina, que também bloqueiam o receptor H1. Dexclofeniramina. Entendido? Então, eu não precisaria aguardar aqui novas catástrofes para poder me proteger de outros colapsos por esse consumo inadvertido. Temos outros aqui da internet e que envolvem também a farmacologia. Falou, Thiago, mas esse aqui é diferente, porque ninguém vai ficar cheirando desodorante. É, mas os solventes orgânicos que tem no desodorante podem também causar problemas gravíssimos. Esse aqui é um caso recente, que inalou o desodorante, supostamente também motivada por desafio das redes. Vocês viram esse caso? Ou outra colega que faleceu por inalar gás de buzina em festa em Rio Preto. E muitas vezes regada a álcool. Que esses dois fatores aqui têm em comum num sistema em colapso? É que os solventes orgânicos também modulam uma resposta neuroinibitória. Em meio a esses chamados 86 bilhões de neurônios que nós temos, é bom lembrar que a literatura mostra uma série já de artigos falando sobre o problema do abuso de inalantes e o balanço no crescimento, as considerações neurobiológicas, a chance de queda na função cognitiva, ou seja, aqueles que vão sobreviver vão ter problemas gravíssimos de aprendizado, de memória, né? Função cognitiva diminuída, função motora também prejudicada. Infelizmente, na minha época, quando morava em São Paulo, via com certa frequência, né, os jovens consumindo, infelizmente, a cola de sapateiro. Outros que inalavam também gasolina, é um tipo de solvente orgânico que também é muito prejudicial. Mas a gente vê o sistema em espiral, como eu falei, um museu de grandes novidades. Vão se misturando tipos de solventes diferentes, e o que eles têm em comum?
eles vão trazer aqui um prejuízo neurobiológico e já se sabe, inclusive, possíveis mecanismos dos agentes inalatórios para causar esse efeito neuroinibitório. Um deles é a diminuição do efeito mediado pelo glutamato. Glutamato. O que é isso? Ao bloquear esse receptor aqui chamado de NMDA, as respostas de despolarização e de neuroexcitação vão ser diminuídas. Já se sabe também que muitos solventes orgânicos podem estimular a via GABAérgica, aumentando a entrada de cloreto. Então, olha agora que balanço curioso. Da mesma forma que o álcool potencializa a atividade GABA e bloqueia a ação do glutamato, solventes orgânicos podem fazer a mesma coisa. Com um fato interessante. Não é um estímulo como se fosse um clássico agonista ligando no receptor, mas uma certa desorganização do sistema de membrana, onde infelizmente não temos nem antídoto para poder anular de uma forma rápida, produtiva, esses tipos de inalantes. Então já fica aqui, ó, desafios de internet envolvendo desodorante, gás de buzina, antihistamínicos, pelo amor de Deus. Fora disso. Proteja aí os seus filhos, tá? Sistema em colapso, então, começando aqui pelo sistema internet. Eu queria saber se vocês, durante uma aula clássica de farmacologia, já passamos aqui de 2.000 pessoas ao vivo aqui comigo, dessa preocupação ativa, dessa busca mesmo, não ficar esperando uma vez aparecer no livro sobre esse relato e eu aprender, mas observar a farmacologia que está realmente ao nosso redor, que pode ser com desafios de internet, mas pode ser também com tragédias em academias. Tá pronto? Hoje vai ser uma abordagem que vai rapar todo mundo, hein? Não vai sobrar ninguém aqui. E os casos estão sendo amparados pelas notícias que, infelizmente, impregnam aí a nossa internet. Estão gostando? Vamos junto. Esse aqui é um caso, gente. Aqui, ó. Foi ontem. Às 4 da tarde eu recebo essa notícia aqui. Fisiculturista morre aos 32 anos após uso de anabolizante. Diz família. E me chama a atenção esse relato. Anabolizante. Você logo pensa em quê? Tomou testosterona, se deu mal. Só que quando eu falo de efeitos anabólicos, não envolvem apenas os esteroides. Existem chances, inclusive, de interações entre os fármacos que esses utilizam. Não dá para falar aqui somente da creatina, pelo amor de Deus. Tomou whey e passou mal. Não, né? Aí o pessoal amando, gostando bastante. Coloca aqui para mim, todo mundo junto. Será que foi Deca? Será? Então vou te mostrar agora a foto, inclusive, da cônjuge que divulgou. A família encontrou nas suas coisas lá desse jovem que faleceu medicamentos como Puran T4, olha aí a tiroxina, hidroclorotiazida como diurético para perda de peso, trembolona, que é um análogo sintético da testosterona, e o clenbuterol. Você aqui está pronto para responder para alguém que queira saber detalhes do mecanismo de ação envolvendo o risco de morte desse jovem? Vamos junto? Daqui a pouco vou falar da Tadala. Vem junto. Vou explicar. Vamos junto aqui. Né? Ó, já passamos de 2.000 pessoas. Eu quero que você convide mais ainda, colegas, porque é um assunto aqui de saúde pública. Tá? Vamos junto. Então, temos aqui, segundo Paloma, que era a companheira, né? O companheiro é instruído por um nutricionista. Nutricionista, hein? Indicando. Na casa do fisiculturista, a família encontrou caixas de remédio e uma lista com os medicamentos. O médico nutrólogo explicou que o clenbuterol deve ser usado para crises asmáticas em cavalos. Isso é verdade. O clenbuterol não é usado em humanos. Ele é usado para distúrbios respiratórios em equinos. Inclusive, a trembolona também não tem liberação da Anvisa para ser usada em humanos no Brasil. Mas, se te perguntarem agora, Thiago, probleminha de um ciclozinho, um ciclo só, eu dou uma crescida porque é muito injusto, eu já estou na academia há 6 meses, eu estou igual um frango, o que está acontecendo? Peraí, não te contam esse outro lado da história, que, aliás, com todo amor e carinho aqui, preciso fazer esse relato. Os profissionais da educação física, eu desconheço cursos de graduação que ofereçam a disciplina de farmacologia para que eles tenham alguma ideia do que é um fármaco.
Não podem ser indicadores de substâncias ativas, porque sequer entendem esse processo. E aí? Como é que vai confiar? Conta para ele o seguinte: qual é o mecanismo envolvido aqui de possível cardiotoxicidade? Nós temos alguns problemas. O primeiro deles, um efeito direto sobre o chamado sistema renina-angiotensina. O uso de esteroides anabolizantes aumenta a pressão arterial. Estimula a produção de angiotensina 2 e, com isso, mais vasoconstrição. Maior a produção de espécies reativas do oxigênio. Além disso, os anabolizantes podem aumentar a concentração de colágeno. Aí você fala, nossa, então tá ótimo, minha pele, calma. O colágeno aí é para o tecido cardíaco. Vai ter um quadro de fibrose. A distensibilidade desse coração não é a mesma. O coração entra em hipertrofia. E na hipertrofia, essas células passam a consumir mais oxigênio do que o normal. E com um detalhe, as coronárias podem não conseguir suprir a necessidade de oxigênio que esse coração precisa. Então, aqui a chance já de um infarto agudo do miocárdio, de cardiomiopatias, é muito alta. Completar aqui o pacote, nós temos um aumento dos níveis de colesterol, um padrão pró-aterosclerose, acompanhado de redução da resposta vasodilatadora, porque aumenta mais noradrenalina e diminui a produção de óxido nítrico, além, muito bem, Anderson, de aumentar o hematócrito, o que eleva, inclusive, a chance de fluxo turbilionar e aumenta a sobrecarga da contração muscular. Muito bem. E, além disso, aumenta a produção de proteínas pró-coagulantes, mais tromboxano, menos elastina, e tudo isso é um pacote muito importante para haver injúria miocárdica. Estão gostando dessa imagem? Detalhe, se você gostou, é de um artigo de 2023. Eu não preparo qualquer aula fazendo café requentado. Quem me conhece percebe que eu, vou dizer aqui uma expressão mineira, né? Eu cavuco a literatura para achar aquilo que é o melhor que eu estou pensando. Assim, eu preciso divulgar isso de uma maneira compacta, mas que seja ao mesmo tempo atual. Uma figura dessa você não encontra em nenhum livro de farmacologia. Então dá tempo aqui agora de você deixar o seu like e fazer o seguinte: printa, 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 printa. Printa agora, vai! Mas fique tranquilo que você que é da comunidade Farmaco na Prática tem acesso a todos esses artigos que se encontram no acervo. Se você também entrou no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer esse presente aqui para você hoje. Você que está no grupo do WhatsApp também vai receber os artigos assim como recebeu ontem. Se não entrou ainda no grupo do WhatsApp, clica aqui abaixo no link do vídeo para você entrar e também ter acesso a todos esses artigos, beleza? Printa, printa, printa. Fala, maravilhoso sobre a parte de endócrino, que bom que vocês gostam. Quem conta aqui para mim, que é da comunidade e já assistiu minha parte de sistema endócrino, me conta. Sempre tem coisa nova. Nada de café requentado. Então, fazendo aqui a comparação entre os anabolizantes, e alguns que falam assim, não, tudo a mesma coisa, né? Não. A testosterona, o homem, a mulher produz. A nandrolona, estanozolol e trembolona são substâncias sintéticas, análogas, e que alguns tentam fugir de efeitos adversos da própria testosterona. Um deles, deixa eu te contar aqui através do mecanismo, que você vai entender, é que quando a testosterona é usada, ela pode ser aromatizada em estradiol, o que causa o famoso peitinho, ou a ginecomastia pelos anabolizantes. Aí alguns, olha no sistema em colapso, o cara começa a buscar alguma fonte para obter tamoxifeno, que é uma substância usada para mulheres que fizeram mastectomia, têm tumores de mama, na tentativa de bloquear o receptor para o estrogênio não ligar. Outros passam a perder cabelo. E a queda do cabelo é por conta do acúmulo de dihidrotestosterona, cuja conversão é feita pela 5-alfa-redutase. Então agora vocês vão entender facilmente, porque tem muita gente chegando na farmácia que quer fazer o ciclo, mas ele toma tamoxifeno e ao mesmo tempo toma dutasterida, finasterida, porque o desejo dele é tentar manter ao máximo os níveis de testosterona sem haver a aromatização e a produção de DHT. Como a Bárbara aqui falou, ainda tem o anastrozol. Quem é o anastrozol? Ele inibe a aromatase, com a ideia também de atrapalhar essa conversão e acumular os níveis de testosterona. Estão gostando? Quem está gostando aí, deixa o seu like agora. Tivemos uma pequena instabilidade aqui na internet, vou aguardar um pouquinho para voltar a mostrar as figuras. E bebendo água. Ao vivo é assim mesmo.
Tá aí comigo? Hein? Todo mundo junto? Isso. Isso é um absurdo. Então, professor, todo anabolizante promove queda capilar? Nem todo. Por exemplo, a trembolona, se sabe que essa chance é menor porque ela não gera a dihidrotestosterona. Mas os problemas cardiovasculares não dá para fugir dele. Porque esse mecanismo envolve quem? Envolve, sabe o quê? Olha a figura. Olha que coisa linda isso. Envolve o beijinho no receptor. Então não importa quem vai ligar aqui, se é testosterona, se é trembolona, os mecanismos ligados a receptores que se acoplam ao núcleo continuam acontecendo para todos. Ok? Muito bem. O caso do clenbuterol, aqui na associação, é algo que a gente se preocupa demais. Porque o clenbuterol, usado para cavalo, ele pode causar, sabe o quê? Ele pode aumentar a frequência cardíaca, ele pode causar hipocalemia, alterações de potássio. O que tem a ver potássio com o clenbuterol? Ora, o potássio pode ter a sua entrada na célula com muito mais facilidade na presença deste agonista beta-adrenérgico. Este é o mecanismo de ação do clenbuterol. Está aqui. Vou mostrar para você aqui ao vivo. Olha que imagem sensacional. Um coração batendo aqui sem estímulo beta-adrenérgico, e depois aqui esse coração transplantado sob estímulo beta-adrenérgico. Veja a diferença. Estão acompanhando? Esse estímulo acontece mediado pelo efeito agonista em receptores beta-adrenérgicos aqui, ó. Este estímulo promove agora um aumento dos níveis de cálcio no músculo cardíaco, aumentando agora o deslizamento entre as fibras de actina e miosina. Melhora, então, a força de contração. É bem verdade, então, que o clenbuterol pode ter um excelente efeito para o rendimento de um cavalo. Aumenta a força de contração cardíaca e também tem efeitos lá no tecido adiposo para aumentar a atividade lipolítica. Só que envolve um risco enorme, gente, não vale a pena. Esse jovem, infelizmente, pode ter ido a óbito e a causa mortis pode ter sido parada cardiorrespiratória. Mas raramente encontramos nos laudos que foi fruto de uma interação medicamentosa entre anabolizante mais clenbuterol. Raramente nós encontramos isso. Ou seja, os erros são literalmente enterrados. Enterrados. E a Tadala? Quer que eu fale ou não? Hein? Estamos fazendo aqui jus o que é a farmacologia prática. Eu não ia ficar aqui quieto para contar essa história da Talafila. Que tem, professor? Eu comprei um Tadala de 20. Ah, é? Não há nada não. Qual é o problema? Peraí. Qual é o mecanismo de ação da tadalafila? Preciso te contar uma coisa. Se eu tiver alguns pacientes assim, ou então interessados da academia, que falam, não, que assim, quando a gente malha, professor, a gente precisa ter muita resposta de vasodilatação para poder os músculos serem mais irrigados. Acontece, criatura, que você já faz isso quando faz exercício. Pelo amor de Deus. Temos aqui, ó, um artigo também recente, 2023, mostrando que quando nós fazemos o chamado fear stress e damos aquele carinho no endotélio, esse carinho no endotélio ativa a produção de óxido nítrico. Então, a vasodilatação já vai ocorrer naturalmente pelo estímulo dessa compressão que acontece. Então, para que você está inventando moda de usar a Tadala? Vou fazer aqui uma comparação grosseira para vocês entenderem. Com os tênis aí falsificados. Mike, Haddad, Lua. Mas sabia que é assim que a farmacologia às vezes faz? Parece, mas não é, né? Então nós temos um segundo mensageiro chamado GMP cíclico. O que a indústria farmacêutica fez? Sintetizou uma molécula que se parece com esse GMP cíclico. Você pode ver que essa região aqui, ó, esta região, a indústria farmacêutica copiou. Parecido, não é feito. É igual a história do tênis. É para copiar mesmo, para se tornar aqui um competidor. Gostaram do exemplo? Então entenda, quando eu tenho ali o meu endotélio e eu faço exercício na academia, vai liberar óxido nítrico.
Este NO ativa a guanilato ciclase para a gente produzir mais um segundo mensageiro chamado GMP cíclico. E é ele que agora reduz os níveis de cálcio, gerando vasodilatação. Tá tudo bem. Quando eu saio da academia, ainda bem que existe uma enzima chamada de PDE5, a fosfodiesterase do tipo 5, para degradar o GMP cíclico. Eis que chega o tênis Mike, o imitador. A tadalafila vem aqui e compete pela enzima, inibe a fosfodiesterase. Ao inibir essa enzima, a oferta de GMP cíclico vai aumentar. E qual é a resposta disso? Menor o nível de cálcio, mais vasodilatação. Então eu vou intensificar isso demais. Qual é a relação disso com a disfunção erétil? É que a expressão de PDE5 realmente é muito alta nos corpos cavernosos. Mas eu preciso te contar uma coisa. A expressão de PDE5 não é abundante em qualquer vascularização de músculo. Aliás, nós temos PDE5, por exemplo, em alta quantidade, sabe aonde? Na retina. O uso indiscriminado de tadalafila pode trazer alguns problemas oftálmicos. Vamos para a literatura. E segura essa agora. O quê? Uma coriorretinopatia associada com tadalafil. Indivíduo que perdeu a visão durante algumas semanas ou meses por causa do uso de tadalafila. Por quê? PDE5 também está presente na vasculatura sanguínea da retina e da coroide, aumentando o fluxo sanguíneo, elevando a permeabilidade dessas regiões e podendo trazer até mesmo risco de descolamento de retina. Como se diz aqui no Espírito Santo, chupa essa manga. Porque eu tô vendo assim, professor, eu só tô vendo problema de priapismo. Então, assim, minha mulher usa tadalafila, tá se sentindo super bem, envolve também risco de perda da visão. Uma coisa é a gente falar o seu uso restrito para pessoas que têm disfunção erétil, algum problema de origem cardiovascular, em doses baixas, mas a história do Tadala de 20, nós temos aí um problema em questão que você pode, inclusive, consultar oftalmologistas que já têm acompanhado casos e que, se for um oftalmologista que não é muito casado com a farmacologia, ele só gosta de olho, ele vai tratar o descolamento de retina, vai tratar o problema aqui da cororetinite e não vai associar que o problema era por causa da tadalafila. Estão entendendo? Olha o problema. Querem mais? Segura aí. Tá? Estão me perguntando aqui sobre certificado. Gente, o nosso compromisso aqui é com conhecimento. Certificado, quem tiver dentro da comunidade Farmaco na Prática, terminou de assistir a série, vocês ganham o certificado. Mas aqui é difícil a gente acompanhar todo mundo para saber quem assistiu os 4 dias. Dentro da comunidade isso é muito mais fácil. Então, na quinta-feira, você entrando na comunidade, você pode ter acesso ao certificado também. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos também erros de dispensação. Aqui foi a notícia em 2014, no jornal Hoje. Menina de 14 anos morre após inalar remédio errado. Inalou? Era para inalar o quê? Era para inalar um broncodilatador. Infelizmente, foi dispensado para ela um colírio, o maleato de timolol. No relato, isso que me chama a atenção, a certidão de óbito, aparece edema pulmonar agudo, apontado como causa de morte. No laudo, não deixa claro se foi por causa da troca do medicamento. Mas vamos para o raciocínio farmacológico. Espera aí. Ela precisava de uma resposta broncodilatadora. Os nossos brônquios relaxam a sua musculatura lisa bronquiolar sob estímulo dos receptores beta-2 adrenérgicos. Nesse caso aqui, os níveis de cálcio também reduzem e ocorre relaxamento. Infelizmente, o colírio maleato de timolol é um beta-bloqueador, que ao atrapalhar agora o estímulo do receptor beta-2, ele desativa toda essa sinalização. Os níveis de cálcio no músculo liso não vão cair, eles vão subir. Eu vou atrapalhar a resposta broncodilatadora. Então veja que aqui o prejuízo gerado não foi porque tomou colírio, mas sim por conta de uma triste coincidência de inalar um produto que realmente atuava de forma oposta ao que era desejado. Eu queria ali um agonista beta-2 adrenérgico. Eu acabei usando um antagonista. Aliás, dentro da nossa comunidade,
Eu vou tratar em detalhes com vocês assuntos da farmacodinâmica. Mostrar para você o que é um agonista, antagonista, agonista inverso, o que é uma curva dose-resposta, o que são os receptores metabotrópicos, receptor beta, entender sistema nervoso autônomo. Tudo isso está dentro da nossa querida comunidade e quem é membro sabe da qualidade das aulas e como que a gente entrega todo esse assunto. Temos também problemas com os prescritores. Pessoal, tá tudo certo? A aula tá travando aí? Acho que não, né? Tá tudo normal, né? Ótimo, ótimo, normal. Beleza. Fica perto do seu computador aí, por favor. Vamos lá. Então, até mesmo prescritores também podem passar alguns apertos por não conhecer mecanismo de ação. Segurem, que vem desabafo agora. Mulher fica em coma após suposto erro médico de amiga de infância em Minas Gerais. O que está acontecendo? A médica recomendou fazer um bloqueio anestésico, era amiga da paciente. Falou, vamos aqui, vamos aplicar a ropivacaína, não precisa ir para o hospital. A gente aplica aqui mesmo no seu apartamento e eu alivio a sua dor. Então, existe hoje um problema também muito sério na área de saúde, que, por ter o conceito de eu já faço isso há tanto tempo, então não vai dar ruim. Não, me respeita, eu sou anestesista. Eu conheço aquilo que eu uso. Acontece que à medida que nós conhecemos mais a ferramenta, mais respeito a gente deve ter com ela. E não é por conta de anos de experiência, porque cada paciente é um tipo de resposta. Reflitam comigo. O caso aqui foi o seguinte: ela tentou minimizar o deslocamento da paciente. Não precisa ir para o hospital, porque isso aqui é fácil de fazer. E a engenheira de produção, infelizmente, teve uma parada cardiorrespiratória por conta da aplicação da ropivacaína. Ô, Tiago, me explica isso direito, que eu vi essa notícia e fiquei confuso, porque a ropivacaína é usada para um bloqueio, somente numa região. Ele não é um anestésico geral, é um anestésico local. E como é que um anestésico local pode provocar uma parada cardiorrespiratória? Ora, se você já é da comunidade, lembra de uma aula que eu preparei para vocês sobre o problema de um indivíduo que foi tatuado, passou um véu de lidocaína altamente concentrado e pelos microfuros foi permeando a entrada da lidocaína e ele teve também uma parada cardiorrespiratória. Os casos só mudam cenários. É a ideia do museu de grandes novidades. Se eu não compreendo como funcionam essas substâncias, os riscos estão ao nosso redor e as pessoas não percebem. Olha aqui o relato. Letícia, que havia passado por uma cirurgia de hérnia para aliviar dores na coluna, voltou a sentir desconforto e buscou a ajuda da amiga. A médica sugeriu realizar um bloqueio anestésico em casa. Não poderia ter feito isso. Utilizando cloridrato de ropivacaína, um anestésico de uso restrito em ambientes hospitalares. Primeira aplicação, em agosto, não apresentou complicações. No entanto, a segunda, veja, em setembro, resultou uma parada cardiorrespiratória que deixou Letícia com graves danos neurológicos. Qual é o ponto? A ropivacaína é um anestésico local do tipo amida. Qual é o mecanismo de ação dele? Ele bloqueia, pessoal, canais chamados de sódio. O bloqueio de canal de sódio promove agora um impedimento da deflagração do potencial de ação. Onde está acontecendo o potencial de ação? Meu Deus do céu! Sistema nervoso central. Pensa agora no coração. Para poder eu ter o nódo sinoatrial estimulado e ter a propagação até a região dos ventrículos, eu preciso de potencial de ação. Infelizmente, a ropivacaína não é seletiva apenas para as fibras nociceptivas. A anestesista tinha que estar imbuída da ideia de que, se porventura essa ropivacaína atingir a circulação sistêmica, os efeitos vão acontecer de forma espalhada para uma série de canais de sódio, pelo amor de Deus. A literatura já mostra isso há muito tempo, independentemente das medidas de segurança tomadas para evitar a toxicidade sistêmica, com ultrassom, com agulha ecogênica, com aspiração antes da injeção do anestésico, acidentes podem ocorrer e, se atingir a circulação, eu tenho que ter estratégias de reversão. Reversão. Você conhece alguma estratégia de reversão? Veja aqui, artigos que tratam somente disso. Qual é a conduta na intoxicação por anestésicos locais? Qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer caso a ropivacaína espalhe para outras regiões? Não era num apartamento que eu ia resolver isso. Pelo amor de Deus. Eu preciso, no mínimo aqui, de manobras de posição, né?
para controlar as convulsões. Se tiver parada cardiorrespiratória, preciso agora usar os mesmos critérios promovidos pelo próprio ACLS, mas considerar também o uso de uma emulsão lipídica, é o antídoto usado para as intoxicações por anestésicos locais. Essa emulsão parece, então, se ligar de uma forma inespecífica aos anestésicos, que tem uma boa solubilidade em óleo e água, e conseguir minimizar essa chance de bloqueio de canais de sódio, coisa que ela não tinha no apartamento. Não é aqui o não. O Anexat não é estratégia. O Anexat é o flumazenil, que bloqueia a vitória, os receptores envolvidos com os benzodiazepínicos. O gluconato de cálcio é para quadros de arritmia, pessoal, por excesso de potássio. Estão vendo aqui? Então, eu estou trazendo para vocês realidades do nosso dia a dia. Tem gente aqui citando a estratégia de antídoto que não tem nenhuma relação com o problema da ropivacaína. Ropivacaína, por bloquear canais de sódio, o antídoto mais utilizado são as emulsões lipídicas para reversão. Carvão ativado não faz sentido, amigo, porque é por via do trato gastrointestinal. Essa aqui foi aplicada através de um bloqueio, certo? Então fica tranquilo, Vitória. Aqui é o seguinte, uma hora a gente acerta, outra hora a gente aprende. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, e quando não se compreende a lógica dos fármacos, sem empatia, apenas seguindo protocolos, a gente vai tendo histórias muito tristes. Olha aqui mais um exemplo. Essa moça foi encontrada com muitos movimentos estereotipados na sua casa e logo em seguida caiu. Foi levada pelo SAMU para o hospital e foi interpretada como uma paciente que teve uma crise convulsiva. Ali foi administrado nela um benzodiazepínico de meia-vida curta, o midazolam, por intramuscular, e logo em seguida, pelo quadro de crise convulsiva diagnosticado pela equipe, no próprio hospital ela começou a fazer uso de ácido valproico ou valproato de sódio, aqui no caso o Depaquene. O interessante é que nos outros dias, mesmo até com um teste de desafio retirando o ácido valproico, esta moça não teve mais as mesmas manifestações que foi encontrada em casa. Essa moça tinha cerca de 15 anos. É um caso aqui real, tá? E o médico então resolve bater um papo, o outro plantonista, no outro dia, com essa jovem, perguntando o que ela tinha feito uso nos últimos dias, para ver se existia aqui uma relação de causa e consequência. Vou explicar essa conversa aí, né? Ela contou assim baixinho, falou assim, ainda bem que eu tô aqui só com você, doutor. Mas eu preciso te contar que eu soube que eu estou grávida. Mas a minha madrasta não pode nem sonhar, nem meu pai. Eu não quero contar para eles. E como os meus enjoos começaram a aumentar muito, eu comecei a fazer uso de metoclopramida. Ela falou, comecei a tomar Plasil escondida. Veja, olha o detalhe do colapso. Aqui nós temos não um quadro de crise convulsiva, mas os movimentos chamados estereotipados, como desse jovem aqui, que não tem nada a ver com crise convulsiva, mas sim uma síndrome extrapiramidal, foi justificada pelo bloqueio de receptores de dopamina na via aqui, na via chamada nigrostriatal. Essa linha azul aqui, Toda vez que a gente bloqueia receptores de dopamina nessa região, eu posso ter manifestações com crises de movimentos oculógenos, movimentos estereotipados, parkinsonismo, o desejo de se movimentar sem motivo, e que, lamentavelmente, o diagnóstico ali feito no atendimento primário dessa jovem foi excluir a possibilidade de medicamentos e achar que ela estava em crise convulsiva. E o pior, tratá-la com um anticonvulsivante que é teratogênico, que é o ácido valproico. Pode causar má formação. Vamos aprender uma coisa aqui. Se eu te expliquei esse mesmo mecanismo da metoclopramida, é só agora respingar o mesmo raciocínio para qualquer outro que tenha o mesmo mecanismo de ação. Isso aqui é um código importante. Eu não preciso aprender de novo que bromoprida, amplictil, com a clorpromazina,
ou a própria domperidona, tem essas possibilidades. É claro que todos não têm a mesma magnitude. A chance disso aqui acontecer é maior com metoclopramida, com clorpromazina, com bromoprida. A chance passa a ser muito mais baixa com domperidona, porque ela não atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. É por isso que quando eu preciso de uma substância de efeito procinético em neonatos, em crianças, nós preferimos a domperidona não é por um luxo, é que ela tem maior peso molecular. Por ter maior peso, ela atravessa menos a barreira hematoencefálica e, com isso, eu garanto maior segurança no tratamento crônico dessas pessoas. Não é pela lipossolubilidade, Felipe, é pelo peso molecular. Você pode conferir, inclusive, isso pelo log de P. Ok? Acontecer isso com o Dramin? Não. Por que não? Porque o Dramin não bloqueia receptor de dopamina. Tá vendo, então, como é que a gente vai eliminando possibilidades? Quando eu entendo o mecanismo de ação, a gente começa já a criar um mapa de acesso para falar, cara, isso aqui tem sentido. Outros, não. Tá? Então, não é alergia, tá? Isso pode acontecer por todos esses fármacos por conta do bloqueio de receptores de dopamina. E o biperideno, sim, pode reverter em síndrome extrapiramidal. Muito bem. Aqui, ó, tem recebido muitas receitas de metoclopramida. Deveríamos evitar. Inclusive, eu me lembro, meu filho, quando nasceu, é, dentro de menos de 1 hora depois do nascimento, ele estava ainda vomitando bastante, tendo um quadro de ânsia. E aí eu fui conversar com a pediatra e ela falou assim, Tiago, nós temos 2 saídas. Ou a gente coloca de novo uma sondinha no teu filho para a gente poder aspirar o restante do líquido que ele ingeriu, né, o líquido amniótico, mas é invasivo, ou então a gente vai fazer o uso de um antiemético. Aí eu falei, ok, podemos usar a domperidona? Ela falou assim, não, acho que você está confundindo, deixa eu te explicar. A domperidona é para refluxo. O Plasil, que a gente vai usar, é para vômito. Aí eu respirei fundo, falei assim, olha só, ambos bloqueiam o mesmo receptor de dopamina. A ideia de falar que um tem função antiemética e o outro é pró-motilidade é por conta da travessia da barreira. Meu filho tem 1 hora de nascido. A integridade da barreira hematocefálica dele não é plena. Ela falou assim, nossa, eu falei, eu sou professor de farmacologia. Ela falou assim, nossa, você vai ficar mais à vontade, então, se a gente, então, prescrever domperidona? Eu falei, claro. Ela foi extremamente educada. Ela compreendeu que cometeu, entre aspas, uma gafe farmacológica. E ali, mais uma vez, em 2013, eu falei, realmente, as pessoas, no dia a dia, elas adoram pensar nos efeitos que os fármacos provocam, ou então estar ali condicionado ao protocolo que sempre é feito. Mas, tranquilamente, foi alterada ali a prescrição, foi feito domperidona no meu filho, e eu não corri o risco de observar uma síndrome extrapiramidal no menino que tinha menos de 2 horas de nascido. Né? Então, domperidona pode ser usada para refluxo? Sim, sim, por seu efeito pró-cinético e por aumentar o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Ok? Que viagem, né? Estão gostando? Espero que sim. Então, diagnóstico equivocado gera outro risco. Lembra que foi prescrito para ela ácido valproico. E ácido valproico tem íntima relação com meningocele, com essa manifestação de alterações no rosto, como orelhas baixas, testa larga, sobrancelhas finas e arqueadas, ponte nasal plana, sulcos infraorbitais, filtro longo e liso aqui e também lábio superior fino, semelhante até à manifestação da síndrome alcoólica fetal. É por isso que nós devemos evitar ácido valproico em mulheres em idade fértil. Fica agora aqui um alerta, um colapso. A gente tem observado assim, um índice altíssimo de crianças que têm desenvolvido, né, o problema, vamos dizer, a característica do autismo, né, a proporção tem sido muito alta e muita gente batendo na porta dizendo, Tiago, é o paracetamol o problema? O único fármaco que é conhecido, que tem uma relação direta com uma maior susceptibilidade ao autismo, se chama ácido valproico ou valproato de sódio. Portanto, este em mulheres em idade fértil, desejosas de engravidar, muita calma nessa hora. Convém, então, reavaliar o tipo de tratamento, ok? Com dancetrona, devemos também evitar em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, pelo risco de fenda palatina. Isso já é registrado, inclusive a Anvisa liberou um alerta recentemente tocando nesse assunto que ainda não está muito bem explicado. Então, não coloque como primeira alternativa a ondansetrona em gestantes. Beleza? Utilidade pública, né? Para entrar na comunidade, na quinta-feira a gente abre as inscrições
no finalzinho da aula, e para você não ficar de fora, porque a gente vai liberar primeiro o link para a galera que está dentro do usuário do WhatsApp, você clica aqui abaixo, entra no grupo, que o link vai ser liberado no finalzinho da aula, tá? Imperdível. Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá. A outra má formação aqui, que é observada nos jovens, infelizmente, até uma abertura da uretra num lugar que é diferente, né? A gente tem aqui, ó, na região normal, região aqui da glande, e ela fica agora projetada para dentro, escondido, chamada de hipospadia. E isso também pode acontecer pelo uso do ácido valproico. Outro caso, uma criança de 16 quilos está internada com incontinência urinária, foi prescrito para ela 5 miligramas de oxibutinina, via oral, 2 vezes ao dia. Além disso, constava no prontuário o quê? Que me chamou a atenção? O Retemic, por conta da incontinência, e aparecia no prontuário dipirona por via intravenosa, de 6 em 6 horas, SOS. Isso aqui me chamou a atenção porque foi uma equipe da farmácia hospitalar que falou: Tiago, por que toda vez que é prescrito para essas crianças oxibutinina, elas desenvolvem infecção urinária? Eu falei: quem te falou isso que é infecção? Falou: não, porque toda vez a gente vai medir temperatura, ela aumenta depois que toma oxibutinina? Aí é um problema em colapso, sim, porque não está se lembrando o mecanismo de ação da oxibutinina. Ela, apesar de ter o nome Retemic e fazer a gente ficar aqui viciado no assunto bexiga, lembra que a oxibutinina bloqueia receptores muscarínicos. Ora, ao bloquear o receptor muscarínico, o que vai acontecer? A gente pode atrapalhar o processo de sudorese. Olha, suando menos, o que vai acontecer com a minha temperatura? Ela aumenta. Mas isso não é febre, isso é hipertermia. Então, cuidado, porque este fenômeno pode acontecer tanto em crianças quanto em idosos. Idosos usuários de oxibutinina, de solifenacina, tolterodina, fique esperto. Amitriptilina, podem haver interações medicamentosas onde a gente não deseja esse bloqueio de receptores muscarínicos a longo prazo. Até mesmo, muito bem, o Buscopan. O Buscopan. E não vai ser resolvido isso aqui com dipirona. Aliás, já vi muita gente sendo internada. Olha, precisamos observar, porque teu avô está tendo febre direto. Pode ser uma infecção urinária ali escondida. Vem cá para fazer um EAS. Vamos ver como é que ele está. Vamos fazer um hemograma. E dá sempre normal. E começa a usar até antibiótico de forma profilática, mas não é quadro de febre, e sim um quadro de hipertermia pelo bloqueio de receptores muscarínicos, né? Além disso, visão turva, muito bem, constipação e companhia. Muito bem. Bom, eu falei para vocês que não ia sobrar para ninguém, né? Então, ó, internet, falando pessoal da academia, né, das crianças, dos prescritores, quem dispensa e até mesmo por cientistas. Também erram por não compreender o mecanismo de ação. Gente, que legal. A gente está com mais de 2.000 pessoas aqui ao vivo, o povo com gana para poder aprender. Isso é coisa linda demais, isso é histórico. Nós estamos batendo todos os recordes aqui na nossa 7ª série do Farmacoflix e graças à contribuição aqui de vocês, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem a notificação para você estar comigo também amanhã. Bora que tem mais conteúdo ainda hoje, hein? Vamos junto. Então, qual é o problema aqui com cientistas? Nas estratégias de perda de peso. Ah, professor, vai falar de que de Ozempic? Agora não. Vou falar dessa pirâmide de estratégias de tratamento para a obesidade. Ai, professor, tratamento, mas obesidade é doença? Você pode procurar, tem até o CID para a obesidade. Né? Inclusive, é a porta de entrada para uma série de outras doenças. Ok? Vamos lá. Então, primeira base que todo mundo deveria aderir era a mudança de estilo de vida, comportamento. Se for necessário, uma intervenção com uma dieta restritiva. Se for necessário, a intervenção com a farmacoterapia. Então, não é para todo mundo ter que tomar remédio para perder peso. E se eles não forem suficientes, procedimentos endoscópicos, como a introdução, por exemplo, de balão, os anéis, ou até mesmo a cirurgia bariátrica. Então, veja aqui a escala. E que, infelizmente, alguns querem pular etapas. Espera aí. Mas na escala da farmacoterapia, quem que você lembra aqui? Quem? Nossa! Quem que eu lembro? Farmacoterapia? Então tivemos várias gerações, né?
Tivemos a época do consumo exagerado das anfetaminas, tinha Mazindol, Fenproporex, anfetramona, proibido pelo STF. Ainda bem. Só que, infelizmente, tem gente ainda querendo consumir Ritalina, Concerta ou então Venvance para poder perder peso. Logo, se eles aumentam a oferta de noradrenalina e dopamina, também podem diminuir a fome. Mas não é isso que eu aconselho. Até porque o indivíduo obeso já tem maior chance de doenças cardiovasculares envolvidas. Você vai lançar mão de uma substância que aumenta a resposta simpática para esse obeso? Não seria a melhor saída. O consumo do Orlistat, poder diminuir a absorção de gordura. Se eu corrijo a dieta dele, o uso do Orlistat nem faz muito sentido. Mas aquele que é mentiroso, está comendo escondido, ainda gosta da gordura, pode ser uma alternativa. Recentemente, vi uma bobagem prescrita por um médico. Ele falou: olha, para evitar a esteatorreia gerada pelo xenical, pelo Orlistat, você vai tomar ele 4 horas depois do almoço, para você não ter a diarreia. Sim, mas se eu esperar esse tempo todo, como é que ele vai atuar? Então, é mais um exemplo de não entender o mecanismo de ação e tentar fugir de um efeito adverso, dizendo com que o fármaco não tenha sentido nenhum. Mas, pasmem vocês, tivemos casos aqui de grandes estudiosos chamando atenção para os canabinoides. Aquela famosa manifestação de quem usa cannabis tem muita fome, que vocês devem conhecer até um termo chamado de larica, né? Larica. Larica, aquela fome absurda. E aí tentaram entender o que é esse food craving. Ó, que nome bonito no inglês. Eu não tenho larica, eu tenho food craving. Ou food pleasure. Um prazer enorme para comer, né? E aí surge, em meados de 2007, a superpílula, que no Brasil foi propaganda em revista, foi no Fantástico e começou a faltar nas farmácias. As farmácias de manipulação também já tinham o chamado Rimonabanto. A propaganda era: chega ao Brasil a Complia, o primeiro medicamento do mundo que, de uma só vez, combate a temida gordura abdominal, melhora a diabetes e eleva o colesterol protetor do coração. Ele poderá ser vital para 3 em cada 10 brasileiros adultos. Será que você é um deles? Eu quero, e todo mundo querendo a superpílula. Peraí, cadê o Rimonabanto? Tu lembra onde ele está? Quem ele é hoje? Vamos fazer aqui algumas conexões. Qual era a proposta dos cientistas? Ora, se a cannabis induz fome, é porque existe alguma substância que se liga num receptor para poder fazer isso. E foi identificado, o receptor chamado de CB1, que nós temos. O THC estimula o receptor CB1. Qual era a proposta? Vamos agora sintetizar uma molécula que possa bloquear o receptor CB1. Ao bloquear, a pessoa vai deixar de comer, vai perder peso e está tudo certo. Só tem um problema. Esqueceram de um detalhe. O CB1 não tem envolvimento apenas com o food craving, mas também com o nosso humor, o nosso bem-estar, sensação de prazer. E é claro que um fármaco que possa bloquear o receptor CB1, puxa vida, ele também vai diminuir o meu humor. Então tá aqui, ó, a notícia. Europa suspende venda de pílula anti-barriga. A agência diz que risco de depressão e suicídio não compensa o uso da droga Rimonabanto. Peraí, mas isso já não deveria ser esperado? Se eu sei que tem uma alta quantidade de CB1 na região do córtex e também ajuda o meu sistema límbico a desenvolver o chamado bom humor, isso, desde as primeiras ideias na bancada, nos estudos de fase 1 e 2, já deveria ser assim um alerta enorme. Vale a pena chegar lá até na frente, porque existe uma grande plausibilidade biológica. E aí vimos notícias como essa, né? Falou assim: consumidores do Acomplia devem procurar médico para reverter tratamento. Medicamento Acomplia está suspenso do mercado. Mas, gente, ali, quando eu vi as primeiras notícias compreendendo o mecanismo de ação do Rimonabanto, eu falei: isto é uma tragédia anunciada. Quem se lembra, talvez esteja aqui alguns alunos meus daquela época, em que a gente discutia artigos na sala de aula, eu falei assim: gente, isso aqui vai dar problema. E foi uma questão não de ser aqui um profeta do caos,
mas que quando a gente conhece o mecanismo de ação, podemos antever diversos problemas. Ok? Então, notícias como essa choveram na literatura. Esses artigos também vão ser disponibilizados aí para vocês, né? Então, ó, Rimonabanto from Rio, e aqui do Rio é por conta do nome do teste que era feito com o Rimonabanto para o seu banimento. O nosso papel aqui, gente, é antever problemas. O que eu quero fazer com vocês ao longo de toda a nossa série, agora daqui para frente, é dar um passo atrás, não observar agora para o problema e falar assim, não, vamos ver o que vai dar agora semana que vem. Que tenhamos aqui diversos guardiões que, compreendendo o mecanismo de ação, você já pode falar, epa, essa não é a melhor decisão. Eu vou te poupar, família. Eu vou te poupar, paciente. Eu vou te poupar, pai e mãe. Eu vou me poupar. É se conhecer. Então, veja, a esfera do entendimento dos fármacos perpassa por benefícios pessoais, familiares, ao nosso redor, de amigos e colegas, inclusive também dos pacientes que você vá atender, certo? Então, o meu compromisso aqui com você, presta atenção. Eu estou com você agora fazendo a ativação de um código. Esse código agora está sendo destravado com você aqui agora. E eu quero te convidar para esse episódio 3, onde eu vou mostrar situações práticas de sucesso quando nós dominamos o mecanismo de ação. Já é uma nova fase, de não apontar apenas para o problema, mas dominando é possível a gente reverter e trazer transformação, diminuindo o custo, aliviando a sobrecarga de trabalho, muitas vezes enxugando o gelo, porque se conhece pouco da farmacologia. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Só como um temperinho aqui para amanhã, para te preparar já. Olha que legal. Dá uma olhada nesses dois corações aí. Qual é um coração chamado normal? Olha o que eu estou vendo o Ricardo falando. Professor, o senhor é um catalisador do aprendizado. Vamos chamar aqui de enzima. Já estou esperando aqui um hashtag. Qual é o hashtag que a gente vai usar hoje na aula, né? Vamos lá, vamos junto. Então eu tenho aqui dois corações. Qual deles aqui é o chamado normal? Eu sei que aqui está escrito, mas esse aqui, não sei se você já leu alguma coisa sobre esse conceito. Anomalia de Epstein. Anomalia de Epstein. Olha, gente, que delícia ler coisas como essa. Professor, você destravou o meu entendimento sobre fármaco. Então, vou dizer o seguinte para você. Pega o código aí. Está destravado, né? Qual o termo que a gente vai usar em hashtag o quê? Já se prepara aí para a gente escrever lá no grupo do Instagram, hein? Antes de falar dessa história aqui do coração. Vamos botar então destravando o código? Agonista do conhecimento? Agonista? O quê? Tiago, enzima do conhecimento? Qual é o termo que a gente vai usar? Gostei desse aqui. Tiago, mas tá grande? Fala aqui para mim qual é o termo que a gente vai usar. Hein? Deixa eu ver. Destravando? Destravou? Hein? Você vai colocar então, ó. Vai botar sensacional? Deixa eu ver aqui. Ó, lá no nosso grupo, você vai colocar também aqui nos comentários, tá? Eu vou pedir. Mas lá no nosso Instagram, você vai fazer essas duas coisas. Que eu já tô com a galera aqui que tá animada e tá pronta para poder aprender farmaco até no nosso quarto episódio. Então, este que é o episódio concluído, o episódio 2, está aqui, ó. Aqui no nosso Instagram do Farmaco na Prática. Você vai colocar o que te chamou muita atenção na aula de hoje. Aquilo que destravou o seu conhecimento. Se você não está lembrando de um caso, você pode então colocar aí hashtag destravando. Então vamos fazer isso aqui, ó. Hashtag destravando, que foi que eu vi aqui, ó. Pronto, da Franciele. Hashtag destravando vai ser o nosso símbolo hoje, ou algo que você queira escrever que chamou muito a sua atenção, aquilo que você aprendeu e mexeu aqui com a tua forma de compreender a farmacologia. Hein? Topa? Beleza. Antes disso, vou tirar algumas dúvidas de vocês aqui, tá? Estamos juntos ainda. Não acabou a aula, não. Mas talvez alguns estejam ainda já querendo dar aquela mexidinha no Instagram, e você pode deixar os seus comentários já no nosso Farmaco na Prática. Beleza? Ó, então, eu tenho aqui esses dois corações. Você vê que esse aqui, ele tá atrializado, né? Tá enorme.
E vou te contar aqui um detalhe. Não dá para saber farmacologia só entendendo uma molécula. Você percebeu que em meio à aula hoje, a gente tocou em assuntos da bioquímica, de sinalização celular, de patologia, de fisiologia, de anatomia. E é isso que a comunidade também te oferece. Um arcabouço para você ter um entendimento completo. Porque também, eu não cheguei ontem para ser professor. Foi um caminho. Um caminho perpassando por vários tipos de graduações. Sendo professor da farmácia, da enfermagem, da medicina, da psicologia, da química, da biomedicina. Até mesmo já dei aula para a área de engenharia ambiental. Dava aula de química orgânica para eles. E aprendi bastante com eles. Psicologia, fisioterapia, nutrição. Enfermagem, meu Deus, como aprendi. Então, olho para esses fenômenos aqui, percebendo como que a ferramenta farmacológica se aplica para o contexto. E não olhando de uma forma seca. Ah, já sei. Eu preciso usar então agora paracetamol, ibuprofeno, na dose. Não, isso aqui faz parte, mas não é somente isso. Quando a gente observa esse fenômeno aqui dessa atrialização, veja que a válvula tricúspide, ela não está fechando muito bem. Nós estamos tendo um problema aqui até de regurgitação desse volume que estava no ventrículo e ele cospe de novo agora para o átrio. Ou seja, eu tenho um coração fazendo um retrabalho. Alguém pode me contar que tipo de medicamento pode estar envolvido com esta atrialização e essa malformação congênita? Quem escrever aqui, eu dou também um presente para você. Olha só, quem contribui para isso vai ser inclusive o nosso assunto de amanhã. Eu já vou começar com esse caso aqui amanhã. Paciente nascido por cesariana, 40 semanas, 2,4 kg, apresentou cianose ao nascimento, com essa anomalia chamada de Epstein. Retornou aos 11 anos ao serviço de cirurgia cardiovascular devido a quadro de dispneia aos médios esforços e piora da cianose e diaforese. Quem é o culpado? Losartana? Não. Metoprolol? Não. Bisoprolol? Não. Propranolol? Não. Ibuprofeno? Também não. Sulfadiazina? Não. Quem é? Oh, quem é? Olha aí. Vou deixar na expectativa? Vou. Vou deixar na expectativa. Talidomida? Também não. Metoprolol? Não. Gostaram, gente? Conta aqui pra mim. Olha, verdade. Como a Vitória aqui acertou, ela que tinha aqui sugerido outra resposta em outro momento e tinha errado, eu vou parabenizar você. Muito bem, Vitória. Aqui se refere, olha aqui a publicação, o uso do lítio na gravidez e o risco de má formação cardíaca. Muito bem. Entre todos os fármacos, o de maior chance de atrialização, a anomalia de Epstein, que é observada desde o século XIX, sabe-se que o lítio tem um envolvimento com esse risco. Então, atenção, mulheres em idade fértil que têm transtorno bipolar e fazem uso de lítio. Olha aí. E aí, tem mecanismo para explicar isso? Ora, tem casos que a gente ainda não conhece o mecanismo, mas se há relatos na literatura, preciso me precaver para não insistir no erro. Então é bom lembrar que no aprendizado da história da farmacologia, tem coisas que nós estamos ainda em fase de aprendizado e não há nada de mal nisso. O lítio, inclusive, nós conhecemos pouco dos seus amplos mecanismos de ação, mas é um fármaco que funciona, faz parte da primeira família da tabela periódica. Está ali vizinho do, do sódio e do potássio, né? Hidrogênio, lítio, potássio, rubídio, césio, furano, está ali. Mas como que ele funciona em detalhes, algumas coisas nós já conhecemos e que traz sequelas que a gente precisa ficar atento. Outras, a gente apenas observa e acaba evitando, por exemplo, que uma gestante faça uso e tem que ser acompanhado, por exemplo, os níveis de litemia ao longo do tratamento. Beleza? Conta aqui para mim se valeu a pena estar comigo até 9h30, cumprindo aqui o nosso papel no nosso episódio número 2. Eu queria ver agora com vocês perguntas para esse momento final, deixar os seus comentários, o seu like, se inscrever no canal e ativar também o sininho, tá? Não se esqueçam disso, tá? E vocês, claro, que não vão poder faltar amanhã, porque amanhã vai rolar, sabe o quê? Voltando aqui para a figura, ó, atenção. Amanhã vamos ter aqui, ó, o taran, vamos dizer assim, né? O código de ativação vai acontecer durante toda a aula
destravando uma série de conhecimentos em várias áreas. E eu vou também pulverizar o assunto, a gente não vai ficar vinculado apenas a sistema nervoso, nem um pouco cardiovascular, antibióticos. Vamos aqui dar diversos exemplos práticos para você, para te mostrar que, independente da sua área de atuação, é possível você ser um profissional muito mais seguro. Tá bom? Beleza. Nós vamos descer junto aqui, lá para o nosso Instagram, e você vai deixar os seus comentários. Eu vou estar vendo aqui ao vivo agora o comentário da galera do episódio concluído. Beleza? Vou estar aqui vendo e respondendo vocês agora. Deixa lá o seu recado, deixa eu ver. Ih, já tivemos aqui 99 comentários, estou vendo aqui agora. Mas estamos com 1.700 pessoas ao vivo. Quero ver você agora fuzilar aqui e deixar o seu comentário no nosso Instagram. E eu te espero então amanhã para o nosso episódio de número 3. Beleza, galera? Obrigado por tudo. E aí, quem gostou, valeu muito, show demais. Deixa também os comentários aqui embaixo no YouTube, ajuda muito. E você, claro, compartilhar essa aula com outros colegas que ainda não assistiram. Tá bom? Beleza. Bom demais, gratidão, todo mundo agradecendo, show de bola. Amanhã vamos para a nossa parte 3, hein? De novo, às 20 horas. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. E olha, não esqueça o código de ativação aí. Valeu.